os dinossauros do Instagram. Estou tentando talvez achar Boa noite, pastor Thomas. Pastor, se o senhor tiver, não sei se o senhor tem, de repente se o senhor tiver um fone de ouvido com microfonezinho, fica melhor. Mas se não tiver, tudo bem, vamos aqui. Não, é que, assim, o meu celular, ele tá com um probleminha na transmissão na hora do áudio, no áudio dele mesmo, no alto-falante. E aí ele fica mudando de volume quando eu... Então eu coloquei esse outro aqui que é da igreja, é do irmão da igreja, mas ele tem que ter um adaptador para colocar o fone de ouvido. Mas eu não tenho esse adaptador. Eu tenho fone de ouvido, mas não tenho adaptador. Tá, eu tô ouvindo o senhor bem. O senhor tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Legal. Tudo aí. Aqui na luta aí. Nossa quarentena aqui, meu. Pastor, nem fala, hein? Eu tô com saudade dos irmãos, saudade da igreja. Poxa, tá difícil. Mas é isso aí. É mesmo. Isso aí. Nós estamos com quase 130 pessoas aí. Som bom. Obrigado, pastor Thomas. Que bom. Foi. Toma. São aí, amigão. Legal. Opa, pastor Rubens, bem-vindo. Fala, Grimar, Mazinho. Muita gente eu não conheço, né? O pastor Isaac. Isaac Pereira. Do Ceará, pastor. Tem muita gente do Ceará. Meu pastor da minha igreja lá, ó. Esse Ronald aí é da nossa igreja, Gisele Rio Grande do Norte. E longe, né? Tem gente. Lá não morre ninguém de coronavírus, não. O vírus morre antes de chegar lá. O vírus morre queimado. É isso mesmo. Gente lá, né? É só determinar a cura, né, pastor? Terminando, tá resolvido. Legal. Aí, tá bom, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Cássio do Pará. No Pará, nossa, o vírus nem sabe que existe. Eita, legal. Várzea Alegre, olha aí, terra boa. Várzea Alegre eu não conheço, não. Já comi um churrasco bom lá, hein? Onde que é? Mirassol, que legal, cara. Mas onde que é Várzea Alegre? É perto de Juazeiro, pastor, mais uns 100 quilômetros de lá. Juazeiro do Norte. Juazeiro. Só bacana. Pessoal, gente boa. Opa. Eu já fui na estátua do Padre Cícero. Foi, o senhor tirou uma foto com ele botando a mão na cabeça? Tirei foto com o Padre Cícero. O pessoal subia nos botões dele e caía lá de cima, sabia? O pessoal subia nos botões, você morou lá, né? Morei lá, 17 anos. Então você subiu nos botões lá, não? Não tive coragem, Brincadeira. Eu chegava lá em cima, o próprio padre dava um tapa na pessoa, a pessoa caía lá para baixo. Morria tudo. Pastor, vamos orar e a gente começa aí. Quem for entrando... Me fala uma coisa, estão reclamando aí que meu áudio tá falhando? Tá um pouco... Ele tem volume e depois some, O meu áudio? Eu não sei o que fazer com isso. Meu áudio sempre... O pessoal sempre reclama do áudio aqui, eu não sei o que fazer. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver, vamos orar? Começar orando? Vamos fazer oração. Oremos. Senhor, graças te damos, Pai, por esse dia. Nosso desejo é honrar o teu nome, procurando ser coerente com a compreensão que o Senhor tem nos dado da tua palavra. Eu agradeço por poder dividir esse momento com o pastor Marcos. Eu peço a graça do Senhor para essa conversa, que haja edificação, que o teu nome seja glorificado, o teu povo seja abençoado. Nos ajuda, Senhor, e nos ilumina. E nos ajude também a tratar a tua palavra com integridade. O que eu peço em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou retirar os comentários aqui, porque diz que quando tira os comentários, melhora a qualidade da transmissão. Opa!
Pastor, então, a nossa conversa vai ser a respeito do dom de cura. E essa questão, ela entrou, né? Ela entrou aí no debate das redes sociais das igrejas por causa do momento que a gente está vivendo, né? O pessoal questionando. Alguns eu noto que fazem um questionamento mais teológico, tem o pessoal que parte logo para brincadeira, vai fazer o meme, né? Perguntando onde é que estão os curandeiros das igrejas e tal, né? Então, tem todo tipo de interesse, mas quer queira, quer não, esse assunto acabou se tornando palco aí das conversas, dos debates, dos amores e dos ódios que a gente sempre vê na internet. Então, então o objetivo, pastor, é a gente tentar ter uma conversa a esse respeito. Aí eu pensei da gente começar bem pelo início, assim, se o senhor trazendo para a gente uma definição do que é dom de cura. Acho que a gente definindo direito, aí a gente caminha para a escritura. O dom de cura, nós podemos definir o dom de cura como uma capacitação especial dada aos apóstolos e a vários membros da igreja primitiva, que consistia de realizar milagres no campo da saúde, e isso de forma eficaz e numerosa. O dom de curas fazia parte da experiência regular da igreja. Não era algo que se via e acolá de vez em quando. Não. O dom de curas, e também não tinha nada a ver com curas naturais. Eram curas sobrenaturais. Então é isso que é o dom. Dom, a palavra dom na Bíblia, doron, Bíblia, significa, ou carisma. Essas palavras significam dádivas de Deus, são coisas que Deus concede, coisas que Deus dá. E o dom de curas é isso. A pessoa recebia, os apóstolos tiveram isso. Estevão, que não era apóstolo, mas era um crente, um homem de fé, cheio do Espírito Santo, ele também tinha esse dom. E outros crentes anônimos do Novo Testamento tinham esse dom também. E era isso aí, eles eram capacitados sobrenaturalmente, não somente a igreja onde os apóstolos atuavam, mas em outras igrejas também, espalhadas pelo mundo, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Sabemos que na Galácia acontecia muito, em Corinto também. E essas pessoas, elas curavam sobrenaturalmente pessoas enfermas e de forma inequívoca, completa e numerosa. Então, é importante observar essas três palavras. De forma inequívoca, ou seja, ninguém tinha dúvidas daquela cura. Por quê? Porque as pessoas conheciam o doente. O doente, ele era curado e as pessoas que viam sabiam quem ele era. É diferente do que acontece hoje em muitos lugares. Você vê uma pessoa lá que você não conhece, você não sabe quem é aquela pessoa, você nunca viu aquela pessoa, ela entra ali num salão e fala que foi curada de uma dor, ou de um mal-estar, ou de algum caroço que ela tinha, ou uma dor de cabeça, ou uma tendinite, algo assim. Naqueles dias não era assim. Jerusalém, por exemplo, no primeiro século, nos dias dos apóstolos, tinha 25 mil habitantes. Ou seja, as pessoas se conheciam muito. Moravam ali, 25 mil habitantes, era pequeno. Menor do que Juazeiro aí que apareceu. se bem que Juazeiro cresceu, rapaz. Eu fui lá recentemente, tá uma metrópole. Tem mais de 200 mil lá. Mais de 200 Nossa, Juazeiro cresceu muito. A primeira vez que eu fui não tinha ninguém, pai. Agora é uma metrópole gigantesca, comer uma pizza. Pois é. Isso é outro assunto. Mas isso é outro assunto. Pastor, uma outra coisa que eu ponderei, dentro do que o senhor falou, é que o que ocorria nos tempos do Novo Testamento também demonstra ser algo imediato,
Então, às vezes não incluía nenhuma oração, às vezes não era uma oração, às vezes era só um comando, levanta e anda. A outra coisa também é que eles eram inegáveis, como o senhor já falou, as pessoas conheciam, e eles também tinham, na maioria das vezes, um caráter público. Era uma coisa... Esse é um outro fator que eu queria destacar no aspecto aí de ser algo inequívoco. Era algo inequívoco por quê? Porque não era realizado num lugar previamente marcado, de pleno domínio da pessoa que realizava o suposto milagre ou a cura. As curas eram feitas nas ruas, nas praças, as curas eram feitas nas casas e não tinha hora marcada. Elas eram realizadas a qualquer tempo. E elas eram inequívocas também, porque as doenças eram doenças que você podia verificar objetivamente. Até pelo fato de você conhecer as pessoas, como eu disse, exemplo de Jerusalém, 25 mil habitantes apenas, todo mundo se conhecia, e também pela natureza das doenças. Eu fiz um levantamento em alguns livros relacionados à vida diária em Jerusalém. Tem um livro clássico chamado de Henri Daniel Roth, Vida Diária nos Tempos de Jesus. Tem também um teólogo alemão chamado Joachim Jeremia, que ele fala sobre o contexto social dos dias de Jesus, lá de Jerusalém, da Palestina. E eu fiz um levantamento nesses livros sobre as doenças que eram dominantes naqueles tempos ali, e que certamente os apóstolos e os outros irmãos que tinham dons de cura curavam. Eu vou ler a listinha aqui para você ter uma ideia quais eram as doenças dominantes naqueles dias. Não tinha tendinite, nem a enxaqueca. Não era assim. Veja o que tinha. Inflamação dos pulmões. Uma doença comum naqueles dias. Note bem, essas coisas são auferidas a partir da análise de túmulos, onde as pessoas ali, os arqueólogos examinam cadáveres, e vem ali sinais ali de doenças, tudo mais. Isso, registros antigos que descrevem como a pessoa morreu, quais eram os sintomas que ela tinha. Então, essa lista que eu vou apresentar é a partir do trabalho de historiadores, de arqueólogos, pessoas que conhecem bastante o contexto daqueles dias. Então, inflamação dos pulmões. Pegasse um Covid e estava frio. Pneumonia, veja, é algo gravíssimo. Imagina aqueles dias sem antibiótico, você com pneumonia. Era algo simplesmente mortal. Disenteria, para nós hoje uma disenteria, você resolve com um remedinho. Naqueles dias, disenteria era morte. Você desidratava e morria. Malária, era uma febre violenta, talvez a sogra de Pedro tenha tido essa doença, malária, muito comum, malária. Doenças oftálmicas, incluindo a cegueira, muitos cegos. Até hoje, no Hospital de Olhos de Jerusalém, o fluxo de pessoas é muito grande. Há problemas ali naquela região relacionados à cegueira e a problemas oftálmicos por causa do pó muito fino num país seco. Paralisia, você sabe quando alguém é paralítico. Hidropsia, esses inchaços nos pés, nos braços. Hemorroidas, são sangramentos. Imagine, isso, a pessoa ficava sangrando o tempo todo. Surdez, lepra branca, a parte onde tem a lepra, ela fica esbranquiçada. E nodular, sai nódulos também. A pessoa fica com o corpo cheio de bolotas. Doenças mentais, tuberculose óssea purulenta, eu nem sabia que isso existia, tuberculose óssea purulenta, ou seja, gera algum tipo de secreção. Elefantíase, ele é o aumento de alguns membros, dermatoses, as mais diversas, doenças venéreas. As pessoas pensam que em Jerusalém não havia quase prostituição, e havia sim. Doenças venéreas eram simplesmente terríveis naqueles dias. Reumatismo, tumores, além de traumatismos e
fraturas decorrentes de acidentes. As pessoas não tinham médicos naqueles dias que cuidassem dessas coisas. Essas eram as doenças. E as curas eram feitas de forma completa, plena, de modo inequívoco, e eram numerosas. É esse aspecto que eu quero destacar bastante, porque um continuista, ele tem que entender que se você crê no dom de curas, você não pode crer que acontece uma cura por mês numa igreja. Se você crê no dom de cura, você tem que entender que isso tem que fazer parte, se os dons de sinais existem, isso tem que fazer parte da experiência regular de todas as igrejas de Deus. Todas elas. Não vai ter a igreja em que Deus dá o dom de cura e a igreja batista que Deus não dá. A igreja assembleia que Deus dá o dom de cura e a igreja presbiteriana que Deus não dá. Não. Se os dons existem, o povo de Deus, os crentes em Cristo, independentemente de suas denominações, eles vão receber isso e todas as comunidades cristãs terão alguém, ou um, ou dois, ou três, ou 10 pessoas que têm esse dom. E isso fará parte, a realização de milagres, fará parte, então, da experiência normal da igreja. Não significa que eles vão curar todo mundo, eu concordo com ele. Mas significa que eles vão curar muitos. Muitas pessoas serão curadas. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 5, que fala sobre a atuação dos apóstolos que tinham o dom de cura, capítulo 8, que fala da atuação de Estevão, que não era apóstolo, mas tinha o dom de cura, você vai perceber que eles curavam muitos. O capítulo 5 de Atos fala que eles curavam todos, de Jerusalém e das cidades circunvizinhas. Então, note bem, isso, quando nós olhamos para esse quadro e definimos o dom de curas como algo que tem que fazer parte da experiência das igrejas em geral, e tem que apresentar, tem que ser visto como algo numeroso, nós estamos simplesmente pedindo que as pessoas mostrem isso para nós. Nós estamos definindo e mostrem. As pessoas falam assim para mim, pastor, você tem que crer sem ver. Meu Deus, é um dom de sinal. Um sinal, um dom de sinal, a marca. Você que está assistindo e você que é pentecostal e é continuista, eu não sei. Um dom de sinal, a marca do dom de sinal é ser visto. Será que eu tenho que desenhar um negócio desse? A marca do dom de sinal é ser visto. Não existe dom de sinal que não sinalize. Ele tem que ser visto. Não é questão de, você crê, tem que crer sem... Eu tenho que crer sem ver nas coisas invisíveis. Aí sim. Olha, Jesus está sentado à direita de Deus. Eu não estou vendo isso, mas eu creio sem ver. A palavra de Deus fala. Então eu creio. Os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. Eu não vejo anjos. Se eu vir um anjo, talvez eu tenha que ser internado. Eu não vejo, mas eu creio nisso. Eu creio sem ver. Anjo é invisível. Agora, dons de sinais, eles têm que ser vistos. O ônus da prova, meus queridos, está com os continuistas. Eles têm que mostrar isso. Mas não é mostrar uma cura. Não é mostrar uma pessoa que na década passada foi curada por não sei quem num lugar qualquer. Não. Vocês têm que mostrar isso como uma experiência comum da igreja. Todas as igrejas realizando milagres. Milagres inequívocos e milagres relacionados a paralíticos andando, cegos vendo. Nós conhecemos continuistas que estão na igreja há 40 anos e nunca viram um cego voltar a ver. Nunca viram um aleijado, um tetraplégico, se levantar da cama. Então, é isso que é o problema. Essa é a maior evidência. A Bíblia diz que é sinal. E se é sinal, a marca é ser visto. Se não é visto, é porque não existe. É simples assim. Então, essa é a tecla que eu quero bater. Agora, note bem. Marcos, desculpa, eu estou correndo bastante aqui. Pode. Mas eu quero dizer o seguinte. Isso não significa, meus queridos, meus amados irmãos, isso não significa que Deus não faz milagre. É importante notar isso. Não confunda o cessacionismo
com o liberalismo, com o racionalismo. Não é. O cessacionista, a pessoa que fala não existem mais esses dons, ele diz, olha, isso aqui foi reservado para o tempo dos apóstolos com alguns objetivos. Com o objetivo de autenticar a mensagem cristã e com o objetivo de dar as credenciais do apostolado. Vemos isso em 2 Coríntios 12:12, vemos isso em Hebreus 2:4. Mostra lá, dons existiram para isso, para autenticar a mensagem e tudo mais, e mostrar que os apóstolos eram apóstolos mesmo, de verdade. Isso eles foram dados. Mas isso não significa, e passaram, quando foi autenticado, passou. Mas isso não significa que nós cremos que Deus não realiza milagre mais nenhum. Deus realiza milagres. Tanto que nós, se você for na minha igreja nas quartas-feiras, você vai me ver orando com os meus irmãos, minhas ovelhas ali, orando, pedindo a cura sobrenatural de pessoas. Eu peço isso. Mas eu não creio que existam indivíduos que tenham esse dom. Eu creio que a cura acontece como resposta à oração de qualquer crente, se Deus quiser fazer assim. Se vocês querem saber, podem até se assustar aí, as pessoas que me criticam, né? E o pessoal me xinga bastante, o pessoal pode me xingar, né? Vamos discutir no nível legal, né? Sem xingamento, não precisamos. Mas assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já orei por pessoas que estavam num estado simplesmente terrível de saúde e Deus milagrosamente curou a pessoa. Eu já fiz isso. Não foi uma vez só. E a pessoa se levantou. Ela estava dando os últimos suspiros. E se levantou da cama e foi para a cozinha fazer o jantar para as pessoas que tinham ido lá se despedir dela. Impressionante o negócio. Deus realizou uma cura espetacular. A mulher viveu mais 7 anos. Então, nós cremos em milagres, oramos por milagres, mas nós não cremos que existam pessoas, na igreja hoje, que detêm esse poder dado por Deus, conforme a definição que eu passei para vocês alguns minutos atrás. Desculpa, pastor, eu falei muito. Não, aqui. pode pôr aí, o objetivo é esse eu mesmo. sou italiano, eu sou italiano misturado com espanhol. É isso aí. Então você imagina. Na minha casa era quebra-pau direto. E pastor, há pouco tempo eu assisti uma live, né, de 2 pastores continuistas que eu respeito, inclusive, e às vezes eu tinha a impressão que eles estavam quase que indiretamente dizendo isso, que o fato da gente ser cessacionista significa que a gente não crê em milagre, que a gente não crê em cura, que a gente nem ora por cura, que a gente ora para abençoar o médico, para abençoar o medicamento. A gente não acha que Deus não opera, né? E isso é uma grande injustiça que é feita, né? Para usar uma palavra bem branda, né? Usar uma palavra bem branda, mas é uma injustiça, porque nós oramos pela cura, nós desejamos, nós clamamos ao Senhor e nós cremos que Deus realiza isso. Mas o dom... Sim. Pastor Marco, eu chamo você de Marco, você é menino ainda, então às vezes eu esqueço que você é pastor, isso dá honorabilidade. Não, é o pastor Marco. Pastor Marcos Pereira. Pastor Marcos Pereira, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui operado de uma obstrução intestinal há 5 anos atrás, de uma aderência, e eu sofri demais. Eu sofri muito. Foi algo simplesmente eu pensei que eu ia morrer. Eu cheguei até a despedir da minha família. Quando eu fui para casa, eu tive noites muito angustiosas. No meio da escuridão ali, com dores e tudo mais, pedindo a Deus misericórdia, porque eu sabia que a qualquer momento eu poderia ter uma outra aderência e eu não sou de cansaço, de tristeza, de desânimo. E eu orava ardentemente, pedindo a Deus. E eu me lembro que uma noite, olha só como é o continuista, o cessacionista, né? Que crê no poder de Deus. Eu lembro que uma noite eu orei assim a Deus, falei, Senhor, aquela senhora que tinha um fluxo de sangue, ela se aproximou do Senhor e quis tocar nas suas vestes. Ela tocou nas suas vestes e foi curada.
o senhor não está aqui fisicamente. Se o senhor estivesse aqui fisicamente, eu te procuraria e eu ia tocar nas suas vestes também. Mas o senhor não está aqui, eu não posso. Então eu vou fazer uma coisa. Pode parecer, mas deixa eu ser ridículo na minha pequenez, deixa eu ser ridículo na minha cabeça, deixa eu ser ridículo como um discípulo tão fraco que eu sou, deixa eu ser ridículo no meio da minha miséria. Eu falei, Senhor, eu vou estender minha mão, e pela fé eu quero tocar. E no meio da escuridão, de noite, naquela escuridão, eu levantei a mão, dizendo, Senhor, pela fé eu toco. Por favor, alivia-me. Por favor, alivia o meu coração. Por favor, alivia o meu. E foi maravilhoso, mar dos meus. E eu dormi como um pássaro. E foi como se eu tivesse sentido ele tocar no meu abdômen. Foi como se fosse um leve toque divino. Não, e eu vou te dizer, e me deu alívio. Eu estou aqui já há 5 anos e já pela graça do Senhor. Mas se alguém disser para mim, e falar para mim, minha cara, para mim, você é sensacionista, você não crê nos milagres, você não crê no poder de Deus, porra. Não, você não tem ideia do que é a teologia ortodoxa sensacionista. Porque nós estamos muito pelo nosso conhecimento bíblico e pela nossa experiência como crentes e como líderes cristãos. Amém. É isso mesmo, pastor. O pastor, uma outra questão. O senhor enxerga no livro de Atos uma relação entre uma forte operosidade de milagres e, ao mesmo tempo, a inauguração de um novo campo missionário? Então, eu às vezes tenho a sensação, lendo o livro de Atos, que quando o evangelho está sendo inaugurado numa certa região, então nós temos uma presença maciça ao lado da pregação de operação de sinais. A gente vê isso no ministério de Filipe, a gente vê isso no ministério do apóstolo Paulo, a gente vê isso ocorrendo em Atos 28, e antes de Atos 28, a última referência que teve, né, operação de milagres, foi Atos 14, depois Atos 9, 34. Então, o senhor vê essa relação entre a chegada da pregação do evangelho numa região, isso sendo acompanhado de milagres? Sim, eu vejo essa relação, sim, acho que essa relação é inegável, porque fazia parte do programa divino de autenticação da mensagem nova. E é curioso notar que à medida em que essa mensagem é autenticada em cada uma das 3, a questão não é só regiões, né? Mas a questão é também as 3 dimensões de Atos: Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, porque se a gente associar essa manifestação mais numerosa de milagres a cada região nova, então haveria milagres, por exemplo, no século XIX, por exemplo, quando a África subsaariana, se é assim que fala, não sei, né? África, abaixo do Saara, né? Quando essa parte da África foi alcançada. Os Davi Livingstone realizando vários milagres. Nós não temos. Então, o que parece acontecer é isso, é que os milagres acontecem na medida em que cada etapa dita por Jesus, numerada por Jesus, em Atos 1:8, ele falou, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Parece que cada uma dessas etapas foi inaugurada por um número intenso de milagres. Primeiro, Jerusalém, marcado por muitos milagres, eu disse para você há 5, dizendo que todos eram curados em Jerusalém e depois, com a atuação, com a perseguição desencadeada após a morte de Estevão, o evangelho chega a Samaria por meio de Filipe. E ali acontecem milagres também, tanto que Simão o Mago fica impressionado com as coisas todas que acontecem ali. E depois, os confins da terra, a partir de Atos 13,
começam os confins da terra. E aí então existem ali milagres acontecendo. E, na realidade, o último arrobo de milagres no livro de Atos acontece no capítulo 28, quando por Paulo na ilha depois do naufrágio. Mas assim, nós percebemos que mesmo dentro do livro de Atos, há uma grande diferença em termos de realização de milagres no começo em comparação com o meio final. As coisas vão diminuindo bastante. Se você tentar situar as epístolas de Paulo dentro do livro de Atos, você pode colocar a carta aos Gálatas acontecendo antes de Atos 15. Você coloca a carta aos Gálatas em algum lugar entre o capítulo 14 e o capítulo... Isso situa a carta aos Gálatas no ano 48 da era cristã. Isso, e o comecinho do livro de Atos está no ano 35, então você seria uns 12, 13 anos depois dos eventos iniciais de Pentecostes. Então, e é interessante notar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que Deus realizava muitos milagres no meio dele. Se você olhar em Gálatas 3:5, muitos milagres eram feitos lá. Ele fala: quem opera milagres entre vocês faz isso pela pregação da fé ou pela pregação da lei, ou pela prática. Então, na Galácia, as igrejas da Galácia eram 3 ou 4, Pônio, Listra, Derbe e talvez Antioquia do Psídio. Existiam vários milagres lá no ano 48. Isso ali em qualquer cantinho entre o capítulo 14 e o capítulo... Quando a gente vai caminhando um pouco mais, chegamos na literatura coríntia. Isso se situa no ano 54, 55. Paulo fala dos dons miraculosos. E você situa isso já em Atos 18, mais ou menos, quando Paulo evangeliza a região ali da Grécia, o sul da Grécia, Macedônia e depois sul da Grécia. E você percebe ali ainda também uma forte presença de milagres, inclusive ele trata dos dons de milagres quando ele escreve aos Coríntios. Mas, na sequência, você começa a perceber na própria literatura paulina que isso vai desaparecendo. Você não vê dons de sinais em Romanos, que pode ser colocado no ano 57. Você não vê mais. E você não vê mais dons de milagres nas epístolas da prisão do ano 62. Você não vê mais. Você não vê nenhuma alusão a sinais e a curas e milagres na epístola aos Hebreus, que é do ano 68. Aliás, em Hebreus 2:4, ele se refere aos milagres como algo do passado. Você não vê mais nenhuma indicação de milagres na literatura joanina, que é da década de 80, 85, alguns colocam até... Você não vê nada disso. Você não vê isso em Judas. Também, que pode ser citado talvez antes da literatura joanina, mas também aí um pouquinho antes do ano 70. Você percebe que essas coisas elas vão desaparecendo da literatura cristã. E o Apocalipse menciona milagres, mas milagres como algo escatológico, que vai fazer parte da ação do anticristo no mundo. Então, você percebe que foi havendo uma redução substancial dessas coisas. E isso não é para nos assustar, Deus parou de ter poder, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre que ele fez isso, não. Esse é o modus operandi de Deus ao longo dos 7.000 anos de história bíblica. Em 7.000 anos de história bíblica, nós percebemos que Deus agiu de modo milagroso durante o Êxodo, durante a época de Elias e Eliseu, e durante os dias de Jesus e dos apóstolos. São três épocas, em 7.000 anos. Teve muitos períodos que não havia nenhum problema. Então, essa realização de milagres, ela foi sim decaindo. Quando nós chegamos nas epístolas pastorais, isso no ano 64, você vê que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, e você vê ele mandando Timóteo beber água
com vinho ou vinho em vez de água, por causa das frequentes enxaquecas. Então, são indícios de que o dom de curar, ele foi... Do Trófimo, né, eu acho engraçado que ele é chamado o doente. Né? Ele não é um cara que teve uma doença, não. Ele é o doente, né? O doente, é articulado, né? É articulado, né? Pastor, é muito comum ouvir os sensacionistas argumentando que nós sensacionistas, ou melhor, o continuista argumentando que o sensacionista não tem uma base bíblica segura para dizer assim, os dons miraculosos cessaram. Uhum. O que é que o senhor pensa quando ouve esse tipo de alegação? Eu acho que essa alegação é uma alegação extremamente infantil, uma alegação boba. Eu acabei de mostrar aqui toda a dinâmica do funcionamento neotestamentário. A pessoa que lê o Novo Testamento, percebendo, observando a cronologia e o modo como as coisas vão acontecendo, percebe esse declínio claramente. Ou seja, eu tenho todo o Novo Testamento mostrando isso. Não é suficiente, eu não sei. Mas eu tenho todo o Novo Testamento mostrando um vigor no campo de milagres sobrenaturais, ali no início do livro de Atos, e isso está guiando até o final do século I. Eu tenho tudo isso. Agora, se a pessoa fala assim para mim, eu quero que você mostre um versículo que prove que o sensacionista está certo. Teologia não se faz desse jeito. Não é assim que se constrói. Mostre para mim um versículo que diga que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Você vai encontrar versículos que falam que ele é Deus e homem, mas só mostre para mim um versículo que fala que ele é 100% Deus e 100% homem. Absolutamente divino e totalmente humano. Mostre um versículo que diga isso. Você não vai achar. Você vai ter que ler todo o Novo Testamento, coletar a evidência disso ao longo da revista toda, e então dizer corretamente, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Outro problema, mostre para mim um versículo que diga que a inspiração bíblica acabou. Aliás, vocês que são continuistas, vocês creem que a inspiração bíblica continua também? Não. Vocês não creem. Então vocês são parcialmente cessacionistas. Vocês são cessacionistas parciais. Porque vocês não acreditam, eu sei, não corram agora, não desliguem o celular. Eu sei muito bem que vocês acreditam que a inspiração bíblica, a atuação do Espírito, inspirando, ou melhor, movendo homens para produzir escritos inspirados, eu sei que você acredita que isso cessou. Ou seja, você é um cessacionista parcial. Agora, mostre para mim na Bíblia um versículo que prove que a inspiração bíblica cessou. Você não vai achar. O que você vai fazer? Você vai fazer uma construção inteligente, bem fundamentada, a partir de todo o Novo Testamento, passando pelos evangelhos, pelo modo como Deus se revela nas epístolas e na ciência toda, e vai então dizer o seguinte, olha, essa atividade ela esteve restrita aos tempos apostólicos. Safadinho. Então você é um cessacionistinha. Também. Você crê nisso aí também. Mas você não tem um versículo que mostra isso. Você não tem. Você faz isso a partir de uma construção inteligente, levando em conta todo o Novo Testamento. É o que nós fazemos quando nós tratamos da abordagem, quando abraçamos a abordagem sensacionista, é a mesma coisa. Nós chegamos à conclusão de que isso terminou a partir de uma análise que começa em Mateus e vai até o final do texto. É isso aí. Pastor, eu separei aqui uma frase do Piper, né? Eu li essa frase hoje, já tinha lido um livro e reli hoje, e eu percebi assim que ele é um continuista, né? Mas ele é um cessacionista enrustido. Veja só a frase dele, ele diz assim: parece-me que tanto bíblica como experimentalmente houve um afloramento extraordinário
de bênçãos sobrenaturais em torno da encarnação, o que não se repetiu em nenhum momento da história. Ninguém jamais curou como Jesus curou. Ele nunca falhou, ele fez isso com perfeição, ele despertou pessoas da morte e ele tocou todas as feridas e as feridas desapareceram. Ele nunca falhou. Falei, isso é um cessacionismo. Então, nesse sentido, o continuista ele acaba abraçando uma parte do cessacionismo, né? E é curioso, se eu não me engano, é que agora eu não tenho nenhuma anotação aqui, eu corro o risco de atribuir a frase a quem não falou. Então me perdoem, né? Se eu estiver equivocado. Mas, se não me engano, foi ele próprio que disse, olha, eu nunca vi ninguém realizando essa coisa. Eu creio que existe, mas eu nunca vi ninguém realizando isso. Ou seja, esse negócio, uma afirmação como essa, eu não sei como uma pessoa, um homem inteligente como ele, não consegue entender o absurdo de uma afirmação. Eu creio que existe um dom, que é um dom de si, que tem como traço principal, distintivo, o traço central dele é se manifestar, porque é um dom de si. Então, eu creio que isso existe, e, no entanto, eu nunca vi. O que eu percebi, pastor, o que eu percebi é que quando um cessacionista, ou um continuista como ele, afirma que o que aconteceu no tempo de Jesus e dos apóstolos foi algo singular, que não está acontecendo hoje, ele acaba, quando diz que o dom de cura continua hoje, ele está rebaixando o dom. Porque ele está usando uma terminologia para definir alguma coisa que supostamente acontece hoje, mas que não tem conexão alguma com aquilo que ocorreu nos dias do Novo Testamento. Então eles acabam rebaixando o dom, né? Eu fiquei pensando, é impossível você ser um continuista sem ressalvas, né? É o grande problema, a pessoa percebe que há uma diferença porque ela não vê nada acontecendo. E em vez de dizer, olha, cessou, fala, não cessou, só que não se vê em lugar nenhum. Eu costumo brincar, falo assim, ó, nós dizemos que alguém chega e fala, olha, dinossauro existe. Eu digo, olha, dinossauro não existe. Desapareceram, eles existiram. Bonito, forte, grande, impressionante, extraordinário. Mas eles não existem mais. Não, existe sim, ó. Então, lógico que a minha próxima pergunta vai ser o seguinte, olha onde eles estão. Você tem que crer pela fé no dinossauro. Não tem que crer pela fé. É visível. Então, onde eles estão. Eu nunca vi, não sei de lugar nenhum onde eles estejam, mas eu acredito nele. É pedir para que a minha fé seja uma fé boa. É verdade. Tem que mostrar. Eu estive pensando também, pastor, que um outro efeito disso é que eles acabam dando as mãos, ou usando uma linguagem dos dias de hoje, passando pano para pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Eu estou lembrando, por exemplo, do Piper, eu li dele, que ele falou que aquele John Wimber, o senhor deve saber lá, da Terceira Onda e tal, aquela turma lá, ele chegou a dizer que aquilo ali era um avivamento. O Gruden, né, eu li um trecho também da teologia sistemática dele, em que ele fala que cair no espírito pode ser uma coisa boa se gerar algum efeito positivo para a comunidade onde isso aconteceu. Você acaba dando respaldo para qualquer coisa. Se você falar não existe, não tem mais jeito. É aquela história. Se você crer no dom de profecia, quando a mulher se levantar na sua igreja e começar a falar assim, diz o Senhor, você tem que ficar quietinho de boca fechada e aceitar tudo que ela fala, porque você não pode dizer, não, isso não existe, pelo menos na hora você tem que aceitar. Ficar quietinho, fechar sua boca, sentar e escutar a profecia da mulher na sua igreja. Então, você acaba dando respaldo para esse tipo de coisa. Você acaba dando apoio para esse tipo de prática. Claro, surgem os mais diversos desvios. Eu quero dizer o seguinte, quando eu falo sobre o fim dos dons de milagres, isso não é uma briga como quem torce por um time. Não é isso. Eu não estou interessado em ganhar discussão. Não sou adolescente procurando afirmação. Isso. O Senhor. Pô, a sua época. Quando nós dizemos
e esse dom acabou, a nossa preocupação é com a saúde da igreja. Porque nós sabemos quantas pessoas são impingidas e são insufladas e com uma esperança falsa. E quantas pessoas morrem? Porque uma mentira, pastor Marcos, a mentira, ela não é um ser, entre aspas, a mentira não é um ente estático. A mentira, ela se move e cresce. Ela nunca é um ente estático, paralisado. Ela não é uma pedra. Ela é um ser vivo, por assim dizer. Usando uma analogia, ela cresce e se movimenta. Então, quando alguém crê numa mentira doutrinária, desculpe usar essa expressão mentira, um erro. Quando alguém aceita um erro doutrinário, isso aqui é verdade, não é. O grande perigo desse erro, dessa mentira, dessa falsidade teológica, é ela começar a tomar vulto e começar a se mover. E o que nós já vimos acontecendo na história da igreja? Pessoas dizendo o seguinte, olha, eu fui curado sim, e eu não vou mais me tratar, porque se eu me tratar, isso é uma evidência de falta de... Então não vou mais tomar o meu remédio de pressão, meu remédio de colesterol, meu remédio de... Eu não vou mais tomar isso porque eu sei que eu fui curado. Note, nem todo continuista vai dizer isso, mas o que eu quero dizer é que a mentira ela vai tomando outras formas, vai crescendo, ela vai se ampliando, ela vai tomando outras dimensões, ela vai abrangendo mais coisas. E mais, tem gente que chegou ao ponto já de dizer o seguinte, olha, se você for ao médico e pedir exames e a doença continuar lá, não acredite nos resultados desse, porque os resultados desse exame são obras do diabo para enganar você. Creia no poder de Deus, não creia numa folha de papel assinada por um médico. Então a pessoa, mesmo com o laudo na mão, provando que ela ainda tem a doença, ela se nega a se tratar. E o que acontece então? Ela vai piorando e morre. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a mentira ela vai tomando outra forma, ela vai crescendo, ela vai caminhando, dominando outras áreas. E qual é o final? Por que o diabo mente? O diabo é o pai da mentira. Por favor, quem está me assistindo e é egoísta, o que eu quero dizer é que a mentira tem um pai. Toda mentira. E esse pai da mentira, ele não é só mentira, ele é assassino, é homicida. Então, quando o diabo mente, ele não mente só para se divertir. O diabo, quando mente, ele mente para matar. Quando o diabo mente, ele mente. E o que nós temos visto ao longo da história recente da igreja, nos anais da história continuista, o que nós temos visto é isso. Nós temos visto pessoas que abraçaram essa crença na continuidade do dom de curas e entenderam que tinham sido curadas porque o pastor ou aquela irmã operaram uma cura milagrosa e repreenderam e determinaram e o e agora e se recusaram a acreditar até nos exames que estavam o resultado. Morte. Então, essa é a preocupação. Nós sabemos que, claro, nem todo continuista vai chegar a esse. Mas você que é continuista sério, responsável, dedicado, você acha que todos têm a capacidade que você tem de ser? Se você crê num erro como esse, e administra esse erro com certos cuidados, ok, mas nem todos têm essa capacidade. Eu acredito que esse erro, crença no dom de curas, qualidade do dom de cura de hoje, creio que essa crença é perigosa, porque ela pode levar a hora, Pastor, então,
dentro de tudo o que o senhor está falando, a frase que acabou até se tornando brincadeira, meme, né? Onde é que estão os curandeiros ou aqueles que têm o dom de cura na época do coronavírus? O senhor acha que essa frase, tirando as brincadeiras, as piadas e tal, ela tem uma reivindicação lícita? É claro que essa frase, é claro que ela é um cutucão. Ela é um cutucão. E não é errado levar um cutucão. Eu vivo levando cutucão o tempo todo aí. O pessoal vive. Foi engraçado esses dias aí. Eu participei de uma live aí e colocaram assim, recortaram a live e colocaram assim: Grande Conato chama os pentecostais de mentirosos e malandros. Eu falei, nossa, eu os pentecostais mentirosos e malandros, deixa eu ver isso aqui, né? Eu assisti a live, o pedacinho que ele gravou, e eu falei assim: olha, se você fala em língua, você sabe que está fingindo. Eu chamei você de mentiroso. Concluíram isso. E durante a live eu falei assim: malandro, se você. Aqui em São Paulo é um costume essa gíria, né? Chamar o outro de malandro. Ô malandro, eu tenho um amigo Jabesmar, aí de Vila Velha, Espírito Santo, ele sempre usa essa gíria, a gente brinca, ô malandro. E eu falei essa gíria na hora. Pastor Marcos chama pentecostais de malandro. Então o pessoal vive me execrando aí para lá e para cá. Então, eu tenho também meu direito de dar meus cutucões aí. Então eu dou esses cutucões. Cadê esses? Porque, de fato, como eu tenho frisado e não canso de falar, se o dom é um dom de sinais, ele tem que aparecer. Não adianta esse papinho, não, que depende da fé. Não venha com esse papinho. Então ninguém tem fé. O meio pentecostal é gigantesco. Ninguém tem fé, então. Todo mundo é incrédulo. A gente não vê. O problema é esse. Então é 100% de falta de fé, porque não estamos usando nada no meio dessa pandemia toda. Onde estão as pessoas imitando Jesus, indo de cidade em cidade curar as pessoas? Onde estão essas pessoas? Não tem lugar nenhum. Note bem, eu fiz umas continhas aí recentemente na internet. Nós temos hoje 50 milhões de crentes, 50 milhões de evangélicos. A grande maioria é continuista. A maioria. Esses dados são de 2010. 2010. 10 anos depois, nós já devemos ter aí pelo menos uns 60 milhões de evangélicos no Brasil. Vamos colocar aí, já que todo mundo tem dom de língua, desses 60 milhões aí, olha, é uma parcela muito pequena que não tem o dom de língua. Você vai numa igreja evangélica aí, todo mundo falando em língua. Todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aí um grupinho bem pequenininho que tem o dom de colocar 5%. 5% de 60 milhões são 3 milhões de dom de. Se eu colocar 5%, se eu seguir o padrão do percentual do dom de línguas que eles dizem que tem, meu Deus, aí é 80%. Aí, porque onde você vai tem dom de línguas ali toda hora. Mas vamos ser bonzinhos. Vamos ser bonzinhos, pegar 60 milhões e colocar só 5% do dom de. Com esse dom que eu falei, que realiza curas sobrenaturais, inequívocas e numerosas. 5% dá 3 milhões de pessoas. E vamos supor que essas pessoas realizem, com dom de cura, realizem 3 milagres num ano. 3 é pouco. 3 é pouco. É pouquíssimo. Era para ser 3 por mês. Ou 3 por semana. Dom de curas é dom de curas. Tem que curar. Tem que aparecer. Tem que ter evidências numerosas. Atos mostra isso. Paulo, na ilha de Malta, todo mundo foi curado. Então, note bem. Isso não são, mas vamos ser bonzinhos. Vamos colocar só 3 curas num ano, realizada por cada pessoa que eventualmente tem o dom de 3 vezes 3, 9 milhões. Nós teríamos 9 milhões de curas sobrenaturais em 2020. Curas sobrenaturais. Aleijado, tetraplégico, canceroso, paraplégico, surdos, mudos. Nós temos amputado, no Brasil, né? Gente amputada. Gente amputada. Nós temos no Brasil cerca de 600 mil cegos. No Brasil inteiro.
600 mil cegos. Você já imaginou o que aconteceria se nós tivéssemos 9 milhões de milagres de cura em um ano? Isso fazendo as contas com números pequenininhos. Só 5%, só 3 milagrinhos lá por ano. 3 milagres por ano. São 9 milhões. Não ia ter um cego, não ia ter um cego no Brasil. Não ia ter um aleijado. Verdade. Então, essas coisas, devemos levar isso em conta. Porque eu tenho que anular minha cabeça? Eu tenho que jogar tudo fora e falar, não, tem, acabou porque eu quero que tenha? Não. Irmãos, sejamos maduros. A nossa teologia, ela tem que se harmonizar com a realidade de você. Isso não é empirismo, isso não é racionalismo. É que a minha teologia tem que funcionar. Se ela não funciona na vida real, ela é falsa. Eu digo para alguém, olha, usa a vara no seu filho que você vai dar um jeito nele. A minha teologia diz isso. A minha teologia fala assim, ó, a criança tem que ser disciplinada porque a disciplina cura tudo. Eu creio nisso. E quando os pais, eu aconselho, seguem esse conselho, eu percebo que a minha teologia está certa. Ela funcionou. Olha lá. Olha como a criança mudou. Olha como resolveu o problema. Problema de família. Marido com esposa. Eu digo, olha, 2 palavrinhas, amor e respeito. Se vocês tiverem amor e respeito, funciona. Isso não é empirismo. Isso não é a ideia de que se é certo funciona, se não é certo não funciona. Não. Mas a nossa teologia ela tem que ter alguma relação com a realidade. Se eu digo para o casal, olha, ame a sua esposa e respeite seu marido, que tudo vai se resolver. Quando eu vejo que eles fazem isso, eu percebo, olha como mudou. A minha teologia está mostrando que ela produz frutos no mundo real. Verdade. Agora, se eu sou um continuista e não tem cura nenhuma, eu tenho que começar a questionar a teologia. A teologia não está funcionando. Pastor, só temos 1 minuto. Opa! Que pena, viu? Legal. Pois é, tá Mas bom. é isso. Obrigadão, pastor. Foi bênção, viu? Obrigado, Deus abençoe o senhor, seu ministério. Tamo junto aí, malandro. Tamo junto. Vai sair a live agora lá, hein, ó. Marcos Perim chama Granconato de malandro. Vai sair isso aí. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Um abração. Alô, queridão. Deus abençoe. Nos acompanharam, viu? Deus abençoe. Até a próxima. Abraço aos irmãos aí também. Tchau, tchau. Tchau.